Bem-vindos e bem-vindas a mais um Divan de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL. E eu tenho o prazer de estar falando com a Manuela Mitchell, do Pipo Saúde. Tudo bem? Prazer é meu. Obrigada pelo convite. E obrigado pelo seu tempo. Uma coisa que, antes de mais nada, antes de te perguntar qualquer coisa, conta para quem está nos ouvindo o que faz o Pipo Saúde. Legal. A Pipo não é uma coisa fácil de explicar. Eu li todo o release e eu fiquei pensando... Porque a corretora é uma coisa difícil de entender também. E muito invisível, né? Tem uma frase que falam, você tem que saber explicar o seu negócio pro seu pai ou pra sua mãe. Eu acho que nem o meu pai nem minha mãe entendem exatamente o que eu faço. Mas eu espero que nossos ouvintes nos entendam. Mas a corretora nada mais é do que um intermediário que ajuda as empresas a comprarem e fazerem toda a gestão de plano de saúde e benefícios de saúde para os colaboradores. A gente está falando desde o exame admissional, e muitas vezes, a gente está falando principalmente do plano de saúde. A gente está falando de programas de saúde como programa de gestante, hipertenso, e a gente está falando do segundo maior custo hoje, depois de salário nas empresas. Então, muito do que a People faz é ajudar as empresas a tomarem uma decisão super importante da perspectiva de custo, mas principalmente esse custo não subir mais do que a inflação. Porque saúde tem essa vírgula, assim, ela está subindo mais que a inflação há 20 anos no Brasil. Por vários fatores, envelhecimento da população, prevalência de doença, tratamentos mais caros. Imagino que a pandemia impactou também, né? A pandemia impactou pra caramba. Então, a Pipo se propõe a resolver um probleminha simples, que é o custo de saúde. A sua segunda maior linha de despesa. Exato. E por que a empresa não vai diretamente no plano de saúde? Por que ela precisa do intermediário? Ótima pergunta. Acaba que existem vários fornecedores hoje que podem ser acessados. Então, quando a gente fala de planos, existem quase 1000 opções no Brasil hoje. Várias delas muito regionais, então a cidade XPTO, mas o corretor acaba sendo meio que esse veículo de bid das empresas. Então, vai ao mercado, você sabe minhas condições aqui de funcionário, localização, idade, e volta com preço. E me ajuda a fazer gestão desse negócio complexo. Então, eu falo que o corretor de seguros ele é um primo distante, mas não muito distante de um advogado. Ele tem um quê de ser um conhecedor técnico específico de uma coisa, e é por isso que as pessoas ainda usam ele e dependem dele. Você acha que a corretora, ela é blindada, por exemplo, com relação à tecnologia, inteligência artificial? Você poderia ter agentes que fazem essa cotação entre os planos de saúde e voltam com... Porque às vezes pode ser até um leilão reverso, né? Imagino eu. Sim. Que você vai e fala assim, olha, eu tenho tantas vidas, meu perfil é esse. Eu acho que já não... Isso seria... talvez antiético, mas você entender qual que é o histórico de uso de plano de saúde. Porque todo executivo hoje já tem um histórico de uso de plano de saúde, mas eu acho que por proteção de dados, esse histórico ele não pode ser... Esse histórico, hoje tem uma coisa curiosa. A corretora, ela recebe os dados dos clientes, então ela sabe a utilização, mas dentro da corretora quem tem acesso a isso são os profissionais de saúde. Até por uma questão de confidencialidade médica, etc. Mas isso é utilizado, sim, na hora de precificação. E eu acho que tem bastante mudança no mundo de corretora que já está acontecendo hoje. Muito por causa de tecnologia, por causa de inteligência artificial. Mas, acima de tudo, eu acho que o grande desafio... Corretora é um business de serviço. E como todo business de serviço, é difícil garantir qualidade na escala. Eu vejo que tecnologia, agentes, eles são meio que esse layer, assim, essa camada que vai permitir que uma corretora fique muito grande, entregando um serviço muito bom e muito eficiente. Então, eu vejo a mudança nisso. Hoje, o mercado de corretora ele é meio fragmentado, meio regional, muita empresa familiar ainda. Então, acho que nesse sentido vai mudar bastante, sim. E parece ser um negócio que, para quem vê de fora... sempre tem o broker, né? Até quando você vai comprar um plano de saúde, você tem esse intermediário que é a corretora, né? Ou corretor, a figura do corretor. Que parece meio uma coisa meio cartório, você não sabe muito bem para que serve. Sim. Mas parece que você tem que passar por esse intermediário antes de chegar no plano de saúde direto, porque você não vai ficar fazendo cotação com 1000 planos. E o que você percebe que tem mudado de alguns anos para cá nesse mercado que... ele é tão... Tem algumas empresas que têm mais de 100 anos, né? Não é corretagem, corretoras que têm mais de 100 anos, né? Muitas. É um business de confiança, né? Inclusive, várias corretoras... Inclusive, o tagline, assim, delas é confiança há mais de 100 anos. Porque tem muito essa questão de, eu confio nesse especialista...
E o que eu acho que vai acabar mudando muito, e já tem mudado muito, depois da pandemia teve uma digitalização muito forçada do mundo de seguros. Principalmente saúde. Então, para quem lembra, em 2017, você ia comprar um plano, o contrato era físico. Sim. Você mandava documentação por correio, seja uma empresa ou às vezes uma empresa pequena, etc. Hoje em dia digitalizou muito. Então, o corretor também está mudando em relação ao perfil que ele tem que navegar esse mundo mais digital do lado da operadora. Mas eu acho que essa analogia é muito boa. Assim, o corretor ele é um primo do despachante, de certa maneira. Porque é muito complexo as leis, a regulação, o que pode ou não pode fazer em seguros. Exemplo, meu filho nasceu. Se você não incluir seu filho em 30 dias, ele começa a ter carências a serem cumpridas. Então, se seu filho, por exemplo, for no hospital e ele não tiver sido incluído com 35 dias de vida, você vai ter que pagar por um atendimento particular. Então, o corretor ele tem esse quê de saber navegar esse mundo complexo e te ajudar. E aí, como um despachante, qualquer problema você liga para ele. Então, essa é muito da função. Com a digitalização, essas coisas, essas leis, essas regulações, elas viram mais padrão, viram um conjunto de regra e tal. E aí o corretor tem que se reinventar. E é muito isso que a Pipo acredita, que eu acredito, que a nossa reinvenção ela vem para um lugar do corretor ser menos um especialista de seguros, mas mais um especialista de saúde. Então, hoje eu tenho médico, eu tenho enfermeira que trabalha na empresa, porque para eu controlar a evolução de custo, eu preciso chegar e acessar esse lugar de por que você está indo tanto no pronto-socorro? As mulheres precisam fazer pré-natal para garantir, por exemplo, uma predominância maior de parto vaginal nas empresas. Coisas desse tipo que fazem muita diferença em cuidado e custo. Entendi. E é muito doido, né? Porque se você for parar para pensar, a relação entre o plano de saúde e o cliente é sempre muito tensa, né? E ela é uma relação tensa onde ainda existe, especialmente no Brasil, imagino eu, uma relação onde uma relação onde a ética nem sempre ela acompanha o ideal, né? Então você percebe, por exemplo, médicos que fazem tratamentos ou indicam algum tipo de terapia que o paciente não precisa. Você tem um índice muito grande de fraude. Você tem um fetiche pelo plano de saúde. Assim, a partir do momento que você tem plano de saúde, você começa a fazer todos os exames do mundo e por qualquer espirro você vai para o hospital. Você sente quase um tesão por usar o plano de saúde, né? A gente tem esse fetiche pelo plano de saúde. Até onde vai a responsabilidade da corretora? Uma vez que essa relação se estabelece, né? Porque, mais uma vez, pelo que eu entendi, a corretora é a intermediária nessa relação entre o RH, o plano de saúde e o funcionário. Exatamente. Até onde vai a tua responsabilidade? Legal, essa é uma ótima pergunta e difícil de responder. Hoje no Brasil a gente tem, se não me engano, o segundo maior índice de fraude e abuso do mundo, quando a gente fala de saúde suplementar, né? Que é o lado privado de saúde. E aí, quando a gente recebe esses dados que eu falei anteriormente, por exemplo, de uma empresa, eu sei, por exemplo, se tem um funcionário que pediu 4 recibos de consulta no último mês, por exemplo. Que é uma coisa meio comum, a quebra de recibo, né? Sim, isso acontece o tempo inteiro. Que a gente tá ganhando um pouco de consciência hoje como sociedade que é fraudulenta, mas que até poucos anos atrás era quase uma prática de mercado, assim. Sim. E aí, o que é o primeiro desafio? O RH, primeiro que ele não acessa esse dado, e se ele acessasse esse dado, ou se ele soubesse, porque alguém falou pra ele do comportamento, ele tem um pouco daquele lugar de ser o empregador. Isso tem um conflito de interesse entre o próprio funcionário e o RH dele, né? O RH é uma representação em muitos aspectos, do patrão, assim. E aí, a Pipo entra como esse intermediário neutro. Muito num lugar, assim, de falar direto com o colaborador. Então, olha, a gente percebeu aqui que você fez 4 recibos. Essa é uma prática que não é autorizada pelo operador, etc. Mas aí, algumas coisas importantes de dizer. O colaborador, ele pode ou não engajar com a gente, ele não é obrigado a engajar com a gente. A gente tem um papel de falar por que é importante que ele nos ouça ou que ele siga a nossa recomendação, mas a gente não pode forçar nele. E nesse caso, por exemplo, de uma fraude ou de um abuso, a gente não consegue também, por exemplo, enquadrar aquela pessoa como uma queixa-crime, que é o que está acontecendo hoje. As operadoras estão indo atrás dos beneficiários, dos colaboradores que fraudam, e vão lá e colocam as pessoas num processo criminal de fraude.
A Pipo não tem essa prerrogativa. Então, a Pipo tá muito ali num lugar de... A Pipo ou qualquer outra corretora. De intermediária, de ajuda, de um alinhamento de interesse entre as partes, mas sem ter, por exemplo, a capacidade de autuar. Mas que interessante isso, porque no final das contas, os planos estão indo atrás das pessoas físicas, mas quem contratou foi uma pessoa jurídica. Isso. Por que o plano de saúde não vai atrás do RH e o RH pede o desligamento? Por uma questão de fraude. Se, por exemplo, esse mesmo funcionário, numa viagem a negócios, ele frauda um recibo de um restaurante, o RH também desligaria ele, né? Sim. Quem, no final das contas, está sendo prejudicado é a empresa. Tem várias empresas seguindo com um lugar de desligamento justa causa de colaborador quando é provado fraude. Aí depende muito da cultura. Mas quebra de recibo é fraude, né? Quebra de recibo é fraude. Tem muita empresa que vai pelo lado de partir do pressuposto de que a pessoa, às vezes, não sabia que isso era uma atitude fraudulenta, dado que era a prática de mercado. Então, é engraçado, assim, a gente tem hoje, sei lá, 200 mil vidas sob gestão. E eu lido bastante com esse dia a dia de cliente corporativo. E nossos clientes são empresas de 200 a 15 mil funcionários. E aí tem empresa, às vezes, pequena, ou grande, que é, assim, super taxativa, fraudou, vou juntar a documentação e vou desligar a justa causa, que inclusive existe espaço para isso hoje na legislação. E existe empresa maior, por exemplo, ou menor, que fala, olha... Eu vou partir do pressuposto que não sabia, e se tiver reincidência, aí sim eu vou partir para um desligamento. Porque também o desligamento aqui no Brasil, normalmente ele pode acarretar num acionamento da empresa também dentro da justiça trabalhista, e isso pode acabar gerando algum tipo de ação contra o empregador também depois, né? É muito difícil desligar por justa causa no Brasil. É muito difícil, e eu acho que como em plano de saúde essas coisas estão começando a ficar mais latentes agora, né? Muita gente ainda tem um sentimento de, mas ele não sabia que estava fazendo. E aí depende um pouco de como a empresa quer fazer e vai de empresa para empresa. Isso não impacta o teu negócio, né? Uma vez que essa é uma relação que já foi estabelecida, e a manutenção dessa relação é sempre a verificação se a empresa está pagando o preço justo de mercado. Como que, uma vez que você fechou o negócio, né? Legal. Você trouxe a pessoa jurídica para dentro da Pipo. Como que qual que é o teu papel para manutenção desse cliente dentro da tua rede de clientes? Em vários mercados, acho que corretor é conhecido como uma pessoa que faz a venda, né? Principalmente mercado imobiliário. No mercado de seguros, corretor, 90% do trabalho é gestão e pós-vendas. Então, a relação do um corretor com uma empresa geralmente é uma relação de pelo menos 1 ano de contrato, geralmente renováveis em datas pré-acordadas entre as partes, e é uma relação bem intensa no pós-venda. Então, pensa, por exemplo, eu decido que o plano é o plano A para aquela empresa, ou que ela vai ter 2 planos de saúde, um para os funcionários de São Paulo e outro para os funcionários de Piracicaba, por exemplo. Toda a parte de passar da contratação e implantação daquele plano, entrou funcionário, saiu funcionário, usou e tem que deduzir a coparticipação, toda a parte de gestão dos dados de saúde, gestão de saúde, dúvidas dos colaboradores, dúvidas do RH em relação ao contratado. Todo esse dia a dia é feito pela gente. E o pós-vendas é muito intenso. E o pós-vendas, historicamente, foi sempre muito serviço. Então, por isso que muitas das corretoras, igual eu falei, são boutiques. Porque como é muito serviço e é difícil de crescer, você fica com poucos clientes, cuida deles bem e dificulta, e vira um business de muita retenção. A Pipo é uma empresa de tecnologia. Hoje, 1/4 da nossa folha é dados, tecnologia, produto. E aí, o que a gente tenta fazer é criar essa infraestrutura escalável que permite que a gente cresça para além de uma boutique, mantendo um nível de qualidade que a gente julga ser excelente, que no final do dia é muito do que a gente acredita ser o motivo pelo qual o negócio vai escalar. Foco no cliente, atrelado a custo de saúde menor do que a média de mercado dos nossos clientes. E qual que é o teu modelo de negócios? Da onde vem a sustentabilidade do teu negócio financeira? É engraçado, né? Quem me paga é a operadora de saúde. É a operadora, né? Uma porcentagem, uma corretagem. É uma corretagem recorrente. Então, quem me escolhe é a empresa, quem me paga é a operadora. E eu tenho que ter uma relação hoje com os colaboradores, que isso é muito específico da Pipo, tá? Para conseguir olhar muito para a gestão de saúde. Várias corretoras são muito invisíveis para o colaborador.
Colaborador, você fizer uma enquete assim, quem é a corretora do plano da sua empresa? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. A Pipa é uma marca muito presente, então a gente faz várias inserções, muito porque a gente quer engajar o colaborador com as nossas recomendações de cuidado, de jornada de saúde, e para isso ele tem que nos conhecer para confiar na gente. Então a gente faz todo esse trabalho de o colaborador é parte central do nosso modelo de negócio para redução de custo, o RH é quem nos escolhe, o operador é quem nos paga. Então também é um negócio cheio de complexidade. Eu tava me perguntando aqui, porque do ponto de vista da empresa, vamos supor que a gente tem um nível, um determinado conjunto de benefícios. Do ponto de vista da empresa, quanto menos ela pagar por esses benefícios, tanto melhor. Do ponto de vista do seu negócio, quanto mais se pagar por esses benefícios, melhor. E como que você lida com essa tensão? Porque... Perdão. Imagina, hoje é uma tensão mesmo do modelo de negócio. A gente tem visto uma mudança grande de várias empresas querendo pagar por fora por corretora. Então, a gente já tem vários clientes Como assim? hoje... Não entendi. Que eles falam, operadora, não precisa pagar a Pipo, eu vou fechar aqui um acordo, um valor para a Pipo mensal para ela fazer a gestão dos meus benefícios. Isso acontece muito também em corretagem de banco, né? Quando você vai comprar... Enfim, no mundo financeiro acontece isso também. Na XP, no BTG. No BTG tem uma tendência agora que está saindo desse lugar da comissão invisível do meu assessor. Exatamente. Para um FII... Que você paga por mês para você ter os melhores produtos, porque ele fica viciado... Em produtos, exatamente. Em produtos que no final das contas não beneficiam o cliente final, né? Exato. A corretora a gente tem uma tendência muito parecida, assim. A gente trabalha com muitos clientes dessa forma. Mas no final do dia, o que eu acredito é que o modelo vai convergir para um valor pago pelas empresas e uma taxa de sucesso. Muito atrelada, no nosso caso, a redução do custo ou o custo subir menos do que a inflação, né? Então, não necessariamente ele diminui, mas ele sobe menos do que ele deveria subir, né? Tem várias nuances nesse negócio que faz disso uma coisa bem complexa e bem técnica, assim, também. E do ponto de vista do outro lado, do plano de saúde, também é um negócio bastante frágil, né? A gente tem visto nos últimos anos vários planos de saúde quebrando. Exato. É um mercado que passou por muita turbulência de uns 20 anos para cá, alguns até chegaram a desaparecer. Como que você vê o mercado hoje? É um mercado muito difícil, assim, saúde suplementar. E para mim, tudo começa no lugar de que saúde é quase visto como um direito. Ainda que você pague por isso. Que acho que fala muito do que você disse, assim, né? Desse tesão de usar o plano de saúde. Você tem o direito, né? Eu brinco que hoje 70%... Isso não brinco, isso é um fato. Mas 70% das pessoas que têm plano de saúde hoje é através de um benefício corporativo. Sim. Então, a empresa é o maior comprador de plano de saúde do país. As empresas, né? De maneira geral. Então, qual que é a dimensão ali do colaborador? É como se você estivesse indo num rodízio japonês, que seu pai tá pagando para você, e seu incentivo é comer até você passar mal. Tem um pouco dessa mesma dinâmica em plano de saúde hoje. A minha empresa paga para mim, eu não necessariamente, se eu usar muito ou se eu usar pouco, vai fazer muita diferença para mim a nível de indivíduo. Eu quero usar, eu quero fazer um monte de exame, quanto mais exame melhor, quero saber o que eu tenho medo de morrer, né? Várias coisas que são humanas, assim, no meio disso tudo. Então, tem esses incentivos todos meio tortos. E aí, a operadora, a seguradora de saúde, ela é regulada hoje muito com esse olhar também de eu preciso garantir acesso à saúde para as pessoas que têm plano. Então, o número de procedimentos que a seguradora e o operador tem que pagar, ele só cresce todo ano. Que é o que a gente chama de rol, né? Então, o Senado ou o Congresso está discutindo o rol. O rol é isso, o que por lei a operadora ou a seguradora tem que pagar para os colaboradores, para os beneficiários de plano de saúde. E aí, é sempre muito difícil, porque, por exemplo, surge um tratamento novo, genético, para quem tem um câncer raro. Existem tratamentos hoje que um tratamento é 20 milhões de reais. E aí, quantas pessoas pagando você precisa para aquele tratamento meio que fazer sentido você ter ele para várias pessoas? Então, tem essa dimensão de saúde ser uma coisa complexa que a operadora e a seguradora estão sempre em muito escrutínio do público, da mídia, do paga mais tratamento, faz mais coisa. Então, não é um setor super lucrativo. E a gente está agora introduzindo mais conscientização, mais mecanismos de alinhamento de incentivo. Então, a coparticipação, que é o funcionário, utiliza, paga um pouco. É uma coisa que hoje 80%... A coparticipação acontece em quase todos os planos de saúde hoje? 80% dos planos. Jura? Porque eu estava me perguntando isso, né? Porque seria
justo se você pagar uma porcentagem do tipo de exame, ou enfim, consulta que você vai fazer exatamente para evitar esse uso indiscriminado, né? Sem dúvida. E hoje é uma coisa que há 10 anos atrás era 20%. Então, assim, tá crescendo muito rápido, muito porque o setor inteiro tá sem fôlego. Então, tem várias complexidades, assim. É um setor difícil, mas apaixonante ao mesmo tempo. Porque eu brinco, assim, quando você tá no setor de saúde, quando você ajuda uma pessoa, resolve um problema, um pepino de alguém que tava no hospital e a cirurgia foi negada. Ou descobre uma condição de saúde precocemente porque estava ali numa jornada de saúde de fazer prevenção adequada e tal, e é curado. O impacto disso, assim, em termos de propósito para as pessoas que trabalham na Pipo e para a gente que trabalha com saúde é enorme, assim. Então, saúde é desafiador e apaixonante da mesma magnitude. E como que você foi parar nessa, Manuela? Ai, mas também não sei. Mas você se formou em Economia. Em economia, onde? Na USP. Na USP. Você fez economia na USP. Fiz economia na USP. Me formei e fui trabalhar no mercado financeiro. Então, acabei fazendo private equity, que é uma coisa muito específica dentro do mercado financeiro, que é basicamente avaliar investimentos em empresas ou empreendedores que querem capital para crescer os seus negócios. Aí, comecei a conhecer um monte de empreendedor, assim, fazendo pitch, pedindo dinheiro e tal. E aí, me apaixonei um pouco pela essa ideia de empreender e de construir coisas. Eu acho que eu sempre tive dentro de mim esse lugar de, tipo, eu sempre fui uma construtora. Aí fui para Stanford, fiz uma pós-graduação em empreendedorismo que foi muito legal, assim, para conhecer outras pessoas que estavam construindo coisas. Eu ia te perguntar isso, o que se ensina numa pós-graduação em empreendedorismo? Porque eu imagino que, ou pelo menos na minha prática, assim, na minha experiência, é uma questão... É muito empírico também, né? Muito. Você vai se deparando com problemas, aí você cria soluções para aqueles problemas que você se depara, só que uma solução às vezes pode ser aplicada para 2 problemas diferentes, não é uma coisa que você... Eu sempre tive muita dificuldade de encontrar algo que te ensinasse a empreender. O que se aprende numa faculdade de empreendedorismo? Esse é muito legal, assim. Foi um curso que mudou muito minha cabeça, não só pelo curso e pelas coisas que eu aprendi lá, mas pelas pessoas que eu acabei encontrando, que foi um pouco desse aprendizado empírico também, de ver gente construindo, ver gente quebrando a cabeça. Mas eu acho que foi muito importante pra mim falar, tá bom, eu quero ter um negócio. Por onde eu começo, né? Então, assim, como que eu testo? O que eu preciso pra testar? Como funciona uma DRE? Eu trabalhava muito com isso, mas pra várias pessoas não é tão óbvio, assim. Então, como que o negócio ganha dinheiro? Como que ele perde dinheiro? Quais são os riscos, em quanto né? tempo ele se paga e tal. E eu acho que pra mim o que foi mais interessante é esse lugar de testar rápido e de testar com relativo pouco dinheiro, assim. Porque a gente sempre imagina do tipo, eu quero ter uma empresa de tecnologia. Você imagina, preciso contratar um desenvolvedor, preciso ter um site, preciso fazer sei lá o quê. E às vezes provas de conceito podem ser muito, muito pequenininhas. Então, no caso da Pipo, a gente começou com uma empresa. A gente fazia tudo na mão. Então, tinha uma roupagem digital e atrás era uma fábrica de pessoas que éramos nós mesmos. E aos poucos a gente foi construindo meio que validando algumas hipóteses, assim. Hipóteses de tipo, existe uma dor aqui porque é muita informação, tá muito desestruturado do lado do cliente. Eu preciso ajudar ele a fazer isso. E aí, isso me ajudou muito durante o processo do curso, assim. A meio que organizar minha cabeça. Quando você foi pra lá, você já tava com a Pipo concebida? Não. Não tava com a Pipo. Você saiu de lá com vontade de montar alguma coisa? Você já tinha pelo menos uma ideia, um rascunho de um projeto? Quando eu tava no mercado financeiro, o meu último ano foi 2018, tava tendo um boom muito forte de fintech no Brasil na época. Sim. E aí eu falei, cara, eu acho que eu quero montar alguma coisa em saúde, porque eu acho que é um setor igualmente grande, que tem pouca gente fazendo. E eu tinha trabalhado muito com saúde na minha vida no mercado financeiro. Aí eu comecei a olhar algumas coisas em saúde e tal, e aí eu encontrei um negócio que eu tava começando a gostar, que era um híbrido entre fintech e saúde. Então, eu vou ajudar as operadoras e as seguradoras nesse processo de pagamento, porque elas subcontratam, né? Laboratórios, hospitais, médicos. Como que eu ajudo elas nesse processo de pagamento para essas pessoas depois da realização de um procedimento? Essa era a minha ideia. E eu fui para Stanford para tentar executar essa ideia, que acabou não virando nada. E eu saí de lá meio que com algumas provas de conceito. Então, voltei para cá, testei a ideia mais algumas vezes, viajei, tentei vender a ideia, não consegui. E aí disso a gente fez o que
uma pivotada, né, bem forte ali para virar uma corretora de seguros. E naquela época você já tinha encontrado seus sócios? Já tinha encontrado meus sócios. Um deles, para ser mais precisa, o outro ainda não. E como que você o encontrou? Ele fez economia na USP comigo, o Thiago. O Thiago fez economia contigo. Fez, a gente era amigos de massa. escola, faculdade. Né? E aí vocês... mas vocês perderam contato depois de alguns anos, né? Porque você foi pra Private Equity, ele tava trabalhando com o quê? Private Equity também. A gente sempre foi muito amigo, assim, durante todo o pós-faculdade. Então, a gente Vocês continuaram colados um no outro? Continuamos colados. Eu acho que, tipo, no final do dia, acho que essa é uma coisa... Muita gente fala de encontrar um sócio muito por complementariedade, de perfil. Eu também penso assim. E eu acho que eu e o Tia, a gente tem várias coisas complementares, principalmente no que diz respeito a soft skills, vamos dizer assim, né? Nossas habilidades, paciência, coisas do tipo que cada um tem um superpoder ou outro, assim, capacidade de escuta, capacidade de articular ideias, capacidade de execução. Acho que cada um tem alguma coisa boa que agrega. Mas eu também vejo uma coisa que eu acho que foi muito legal no Ti e na minha relação com ele como sócio, que é empreender. Acho que agora foi muito glamorizado uma época, ainda bem glamorizado. Ainda é muito glamorizado. Mas é muito perrengue. E é muito perrengue do tipo, uma hora você fala assim, cara, fudeu, né? Tipo assim, vai dar errado, ou estamos passando por um pepino gigante. E aí você precisa de alguém que você confia muito. E eu acho que o grande mérito da minha parceria e sociedade com o Ti é o fato que a gente pode quebrar o pau um com o outro, mas a gente confia plenamente que os dois estão fazendo tudo que podem para o negócio dar certo, sabe? E eu acho que isso às vezes é falado menos assim, em relação à complementariedade, que parece uma coisa mais fria de olhar um sócio. E como a gente foi sempre muito amigos, isso veio muito na nossa sociedade, sabe? E essa relação, agora eu não sei se eu tô indo num campo muito pessoal, mas essa relação, você como CEO e um outro sócio fundador, que tem a mesma quantidade de cotas que você, numa posição de reporte para você, não gera uma tensão? Eu acho que gera. E acho que a gente tá melhorando também em como lidar com ela, assim. Teve um empreendedor que me falou uma coisa que ele falou: Manu, existem 3 papéis de uma empresa. E vocês precisam falar sobre eles. Existe o papel de executivo, que poderiam ser vocês ou poderiam ser outras pessoas. Porque no final do dia, CEO é uma carreira. Então existem CEOs de mercado, pessoas que tocam isso no dia a dia. Sim. E você tem que ser avaliada, se você é CEO da empresa, como uma CEO de carreira. Então, você tá sabendo tomar decisões para a empresa, ter as pessoas certas, as coisas que uma CEO deveria fazer, por exemplo. Tem um segundo papel, que é o papel de sócio. Então, você pode ter 1% da empresa, ou 20% da empresa, ou 100% da empresa. Você quer meio que fazer aquela empresa valer mais, né? Então, ao longo do tempo, gerar um negócio grande e sustentável. E tem um terceiro papel, que é o de sócio fundador. Que é esse papel meio do visionário, de quem estava lá no começo. Estrategista. Né? E cada um de vocês, ou vocês em combinado, vão ter papéis diferentes nessas cadeiras. E aí vocês têm que meio que saber separar essas coisas. Então, o exercício que a gente fez, que foi legal, a gente sentou e escreveu. Então, o que eu tenho autonomia para fazer sozinha como CEO? E como eu sou avaliada como CEO, não só por eles, mas pela empresa, pelas pessoas que respondem para mim hoje. O que a gente deveria fazer juntos como sócios fundadores? Então, de quantos em quanto tempo a gente para repensar a visão, repensar para onde a empresa está indo. E como que a gente trabalha também como sócios ali, pessoas que querem o sucesso da empresa. Então, acho que isso a gente amadureceu muito ao longo da jornada. Mas, sem dúvida, gera tensão. Mas eu acho que precisa, assim, tem uma... Outra tensão que eu vejo, tem um investidor da Pipa, um investidor financeiro, que me falou uma frase que me marcou muito, que é... Ele falou, eu nunca invisto em empresas que têm 2 CEOs. Eu perguntei, mas por que não? Aí ele falou, porque uma primeira conversa difícil não foi feita no começo. E eu achei essa frase tão boa, porque é isso, assim, sempre vai ter tensão. E como você tem as conversas difíceis, limita os papéis, articula as coisas em torno dela. Você pode ter tido uma conversa difícil e você ter tomado a decisão de ser co-CEO. CEO, exato. Não acho que evitaria uma conversa difícil. Exato. De repente, porque, por exemplo, eu tô perguntando tudo isso porque eu acho muito particular e muito interessante essa dinâmica de poder que existe ali dentro. A área de vendas é talvez uma das áreas mais importantes, né? Ela é responsável pela estrutura, a espinha dorsal. Uma empresa que não vende é uma empresa que não existe. Exato. Né? A função final é vender, expandir, né? Manter, obviamente, reter, mas para isso você tem que trazer os clientes para dentro de casa.
o teu papel fica tão mais difícil quanto mais frágil for essa área, né? Daí você não vai ter recurso para tomar as decisões, onde que você vai aplicar energia, porque você é uma gestora de energia, né? Seja de capital, seja energia humana, enfim. Então, cria uma tensão onde você depende dessa área para gerir e fazer a gestão dos recursos e da energia que você tem nas suas mãos. E, por um outro lado, você acaba dividindo o poder de qualquer maneira, né? Então... e eu, por exemplo, me envolvo muito em vendas mesmo, ele estando em vendas também, porque, igual você falou, é uma área muito core pra gente. Não só por causa do P&L, de ter dinheiro entrando ali, mas porque é pro cliente que a gente faz os produtos que a gente faz, que a gente cria a solução que a gente cria. Então, a gente nunca pode perder esse pulso também de estar sempre com os clientes da empresa ou com os potenciais clientes entendendo por que eu não fechei essa venda? O que tá me impedindo de ganhar mais cliente? Então, assim, eu acho que essa barriga no balcão é muito fundamental pro sucesso, assim. Eu não acho que tem modelo certo e errado, acho que tem modelo certo e errado pro que você consegue tolerar, assim, como sociedade. Tem empresas que deram certo de um jeito, deram certo do outro. Nenhuma delas é fácil, assim. Eu acho que esse é o grande aprendizado. Porque, relações humanas são super complexas. São super complexas, Jesus amado. E quando você entra nessa questão que você falou, né? De poder, as pessoas querem se sentir importante. E em sociedade tem muito disso, né? Essa questão do ego. Eu falo, o empreendedor, ele é egoístico por definição, porque ele olha para o mundo e ele fala, ninguém fez isso bem, mas eu vou fazer. Não é muito louco isso? É muito louco. E eu acho... O nome Pipo, de onde ele veio? Porque é um nome, você mesma disse, né? É um mercado super sóbrio, austero, que depende de, enfim, confiança. É um mercado tradicional. E aí o Pipo, que é um nome que você poderia dar, sei lá, para uma marca de algodão doce. Sim, pipoca, inclusive. Pipoca, qualquer coisa. Por que engraçado. Pipo? Naming, nome, assim, foi uma das coisas que a gente acho que mais lutou desde o começo da empresa, tá? Nem eu, nem o Thiago, nem o Vinícius, a gente tem uma habilidade muito grande, acho que, de ser criativos. Acho que não é um superpoder de nenhum de nós três. O primeiro nome da empresa foi Cels. E aí, Cels é um titã da mitologia grega da eficiência. E a gente queria trazer eficiência para o setor de saúde, então a gente achou ótima ideia de dar nome da empresa de Cels. A primeira pessoa que leu, ela falou, CEOs? O que vocês fazem? Recrutam o executivo? Sabe assim? Aí a gente falou, acho que o nome não vai funcionar e tal. E a gente tinha lido o livro da Nike, a gente tava meio que obcecado com o nome da mitologia grega, igual a Nike e tal. Aí o segundo nome foi Juno. A gente queria um nome curto, que pegasse e tal. Aí a gente tomou uma notificação extrajudicial de uma empresa que já tinha a marca registrada. Veio o segundo grande aprendizado, que é... Mas vocês começaram como Juno? A gente começou como Juno, ficou, sei lá, 6 meses como Juno, tomamos uma notificação e aí tivemos que mudar de novo. Muito porque a gente não consultou o registro de marcas. Parabéns. 95% dos empreendedores não faz isso, gente. Então esse é um aprendizado bem tático que a gente teve bem no começo da empresa. E aí a gente começou a vender a gente vendia para RH e muitos dos RHs estavam naquela transformação de sair de áreas de recursos humanos para uma área de people, de pessoas. Dali vem o people. De pessoas. De pessoas. Áreas de gente, isso, né? Gestão de talentos. Nosso principal stakeholder, e por isso que acabou ficando people. Que demais. E você... Depois você fez também, uma vez que você conseguiu consolidar o modelo e você fez um MVP e você estava com a primeira empresa dentro da Pipo, você foi para o mercado para captar dinheiro para, enfim, escalar e tudo mais. Sim. E você conseguiu captar 100 milhões de reais, né? A gente captou hoje uns 150 milhões de reais. 150 milhões de reais já foram captados. Me conta, a tua experiência anterior te preparou muito para esse lugar, né? Você já sabia quem procurar, você já sabia onde estavam. Mas para uma pessoa que está precisando, que tem uma ideia, que já prototipou ela, que já tem os números e já processou, que sabe como vai escalar, o que essa pessoa tem que fazer para convencer as outras a investirem no seu negócio? Legal. Acho que a primeira passo que eu sempre falo é fazer uma reflexão se faz sentido captar dinheiro para escalar o seu negócio, assim. Ótima resposta. Porque eu sinto que mais uma daquelas coisas que a gente fica sendo martelado, né? Dinheiro é bom, investidor é bom.
Às vezes não é, né? Às vezes não é, e às vezes não é para o seu negócio, nem para aquilo que você quer fazer. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito muito, por exemplo, eu acredito em masterizar uma coisa, né? Um nível de qualidade muito alto, uma coisa meio parecida com uma cultura japonesa. Se você quer masterizar muito, pegar um dinheiro de um investidor que te leva para um crescimento rápido, vai te colocar num nível de sofrimento enquanto indivíduo, que é totalmente improdutivo, assim. Mas, se você tomar a decisão de, no meu negócio, colocar mais dinheiro vai me gerar mais crescimento e eu vou chegar mais longe mais rápido, e eu acho que é importante para aquilo que eu tô fazendo, e eu quero captar, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é conseguir articular bem essa narrativa para o investidor. E o investidor está muito preocupado em duas coisas. Investir num negócio que seja grande o suficiente. Então, você tem que conseguir articular para ele que aquilo que você está fazendo é gigante. Então, existem 220 milhões de brasileiros, aquilo que eu estou fazendo tem potencial de entrar em 50 milhões, o tamanho do mercado, Essa é uma primeira validação importante. E a segunda validação importante é o brinco. O investidor, teoricamente, é um risk taker, né? Ele toma risco. Mas, na verdade, todo o framework de investimento é 1000 motivos pelo qual eu não vou investir em você. E aí, cada coisa que você fala pra ele vai falando, não, acho que isso aqui contornou isso. Ele vai meio que... Ele tem um checklist ali de coisas. Ele vai primeiro com não. Ele vai primeiro com não pra chegar num sim. Então, a segunda parte de articular essa narrativa é, beleza, eu consegui provar que é grande o suficiente, que meu negócio com mais capital ele vai crescer muito mais rápido, isso é muito bom. Desculpe me te interromper, mas essa é uma lição muito importante para quem está nos ouvindo. O investidor, ele não quer gastar energia com um investimento pequeno, né? Ele não vai querer chegar com R$1 milhão ou 500 mil reais, porque ele já está tomando um risco alto. E ele tem, normalmente, muito mais energia para investir, né? Ele prefere colocar tickets maiores em empresas que têm potencial de virar unicórnios, ou acho que nem se usa mais esse termo, né? Mas empresas que têm potencial de dar grande retorno para o investimento que ele fez, do que ficar pulverizando numa gestão de 100 empresas. Ele prefere, às vezes, investir em 4, 5 tickets de 20 milhões do que investir em 100 empresas de 1 milhão ou 200 empresas de 500 mil. Então, quando você chega com um pedido muito pequeno, você ouve muito não, porque as empresas falam, desculpa, mas esse é um ticket que eu não trabalho, né? Exato, não faz sentido eu gastar minha energia nisso, assim. Ficar olhando, porque ele também, a partir do momento que ele coloca o dinheiro na tua empresa, ele vai olhar a tua empresa de perto e vai acompanhar, e você vai ter que dar reporte. Eu imagino que hoje você tenha que se reunir bastante com os investidores. Você tem reuniões mensais? Como que é o reporte para esses? Hoje eu faço reuniões trimestrais com meus investidores de conselho, mas conselho formal, a gente é uma empresa auditada. Então, envio, por exemplo, balancete, coisas do tipo, assim, mais em termos de governança mesmo. Eu tenho algumas reuniões mensais com alguns investidores, mas não é mais um dia a dia, mas dá trabalho, assim. E como em toda relação, a sua relação com o seu fundo, com o seu investidor, é uma relação que você tem que manter as pessoas motivadas para o futuro. A maior chance de você captar de novo, uma vez que você captou, é com os seus próprios investidores, é muito mais fácil do que você ir a mercado. Então tem que ter aquela relação que você tem que cuidar. E vocês hoje já são positivos? A gente está no processo de break-even, assim, a gente está muito perto de ser positivo. Que eu acho que é uma outra coisa que é muito importante no mundo de hoje, de geração de caixa assim que possível, dado o nível de incerteza global que a gente tem, né? Explica para mim um pouquinho o que é o break-even, porque pode ser que quem está nos ouvindo aqui não saiba. O break-even, para quem está nos ouvindo, é basicamente quando a sua operação ela fica no 0 a 0. Então, as suas receitas se igualam às suas despesas, e aí você não precisa mais tirar dinheiro do banco para fazer ela sobreviver, né? Dali em diante, você vai para um cenário onde você vai ter geração de caixa cada vez maior e etc. E aí, muitas vezes, as empresas entram e elas têm um nível de tolerância até o break-even, né? Porque você continua fazendo investimentos para ganhar mercado, para trazer clientes para dentro, a tua operação ainda não está positiva, mas você tem ali um horizonte de 5, 6 anos. Vocês estão há 6 anos no mercado, né? A gente está há 6 anos. Agora que vocês vão zerar as contas, estão próximos de zerar as contas, mas também, a partir do momento que você está com um modelo consolidado, que você está com os custos controlados... Trazer novos clientes faz com que você tenha uma lucratividade absurda, né? Sim. E acho que uma coisa, por exemplo, é uma empresa de tecnologia, né? Então, o que eu gastei esse dinheiro nos últimos anos? Basicamente com pessoas, engenheiras de software, construindo uma solução. Então, diferente às vezes de quando você tem um business de tijolo, né? Que você vê construir um prédio com o dinheiro que eu captei. Você constrói uma infraestrutura tecnológica.
E aí é importante, né, que essa infraestrutura... Você não tem ali uma função de um arquiteto que fala, para ela ficar de pé, tem que ter essa viga aqui, furar o chão ali. Você precisa tomar vários riscos e fazer várias apostas, que é muito do que a Pipo fez também. Isso cria uma complexidade adicional na ideia de empreender, né? A gente investiu 100 milhões de reais construindo uma plataforma, uma infraestrutura de tecnologia. E como o IA vai... Você está chegando num determinado momento onde a programação hoje em dia... Tem até termos como vibe code, né? De você poder usar a linguagem natural para codificar, Sim. dizer para IA o que você quer e ela te entrega o produto sem você ter que ver todo o aramado que está por trás de tecnologia. Sim. Como o advento da IA tem feito com que você tem barateado esse custo tecnológico de programação e tudo mais? Você já está usando ou não? Hoje a gente está usando bastante. Hoje, em termos de baratear, assim, a gente não vê uma ligação tão direta. A gente vê, por exemplo, mais produtividade em pessoas que usam, por exemplo, copilotos para gerar código. Então, um time... Debug, esse tipo de coisa. Um time que talvez com 20 entregaria, sei lá, 20 coisas. Um time com 20 pessoas talvez agora entregue 40 coisas. Então, tem um aumento, né, que a gente fala do throughput do time, do quanto o time pode entregar. Mas a gente ainda tem muitas dúvidas, assim. Apesar da gente acreditar que IA vai mudar muita coisa no nosso negócio. O que eu acho que vai com certeza mudar? O nosso negócio é um negócio de especialistas. Então, corretores geralmente se orgulham de existirem há 100 anos. E eles, nesses 100 anos, ganharam o quê? Experiência, credibilidade. Então, se chega um problema, eles sabem resolver. Com o advento da IA, a popularização disso, se eu tenho 100 anos de registro de como as decisões foram tomadas, aquela especialidade ela perde um pouco de valor. Então, eu acho que, por exemplo, muitas funções especialistas que existem dentro de uma corretora vão ser menos necessárias. Eu acho que a segunda coisa que vai mudar muito na nossa vida é a interface. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma plataforma que as pessoas interagem e tal, ela é super visual. Eu acho que no mundo de IA, a gente vai acabar indo para uma interface muito mais textual com as coisas. Então, talvez a pessoa não queira entrar na plataforma e arrastar um negócio de um lado para o outro. Talvez ela queira escrever. Dizer, eu sou o RH da empresa tal e eu quero saber isso. Em vez de gerar um PDF, ela quer que venha no texto, alguma coisa assim. Então, a interface que a gente interage com os nossos clientes, eu acho que vai mudar muito e a gente está testando muita coisa nesse sentido também. E eu acho que vai ter um ganho de produtividade geral, assim. Mas eu ainda acho que vai ter 2 lugares que vai ser muito importante todo mundo continuar aprendendo ou sendo relevante. Fazer o prompt, então dar o comando e revisar o que foi feito. Acho que por algum tempo, por mais que você consiga fazer, por exemplo, quem nunca usou Vibe Coding tem que usar, é incrível. Mas, por exemplo, eu não tenho capacidade hoje de revisar o código. Então, eu não sei se vai ser vulnerável, se a minha empresa vai ser atacada por hacker, se meu banco de dados vai ficar exposto. Então, o desenvolvedor ele continua tendo muito valor nesse trabalho, sabe? Agora, muito daquele meio, daquela produção massiva de conteúdo, de código, eu acho que isso vai mudar muito, assim, radicalmente. Entendi. E como a gente tem falado muito de saúde mental nos últimos anos, né? Quando a gente falava de plano de saúde, a gente falava de uma saúde física. Depois, com a pandemia especialmente, a gente tem essa discussão da saúde mental, especialmente dentro das empresas. E eu imagino que essa questão ela foi incorporada. Até a tua visão sobre saúde é mais holística, né? Ela fala de parte financeira, mental, física, e eu acho que tudo isso está conectado, porque se a sua saúde financeira vai mal, provavelmente a sua saúde mental também vai mal, e se a sua saúde mental tá mal, sua saúde física tá mal, são todos lados diferentes da mesma coisa, né? Perspectivas diferentes do mesmo objeto. Como que a saúde mental hoje entrou dentro das empresas, quando você fala de cuidado com o funcionário, e como que isso impactou o teu negócio? Legal. É um ótimo ponto, assim, ruptura só existe na série da Apple TV, né? Em nenhum outro lugar existe, assim, a gente fala muito isso pros clientes. Saúde mental tem impactado já muito as empresas, principalmente quando elas olham para afastamento. Então, o número de afastamentos por saúde mental, quando a gente olha para INSS, atestado, tem aumentado muito. Então, já existe ali um impacto que eu tinha 10 funcionários, agora eu tenho 8, porque 2 estão afastados, né? E isso, eu vou precisar contratar alguém em vários negócios, um temporário, aumentar o time para conseguir lidar com essa falta. Mas tem uma segunda coisa que é mais difícil de medir, mas eu acredito muito que isso é até pior do que a falta, que é aquela sensação de média produtividade, né? Tô no trabalho, mas meio que não faço nada. Que é o que a gente chama de presenteísmo hoje. As empresas acho que têm ganhado muito, muito mais consciência, é um tema muito quente, principalmente com RHs.
Eu ainda não acho que a gente, como sociedade, acertou qual que é a solução ou o conjunto de soluções para esse problema. Porque, igual você falou, é muito multifatorial. Então, existe alguma coisa... o benefício de saúde mental vai resolver a vida das pessoas? Não vai. As pessoas estão com uma carga cognitiva alta porque elas trabalham de casa, aí tem o WhatsApp do trabalho, o WhatsApp da vida pessoal, o mensageria corporativa, um Teams, um Slack da vida, aí tem as tarefas do trabalho. Então, essa carga cognitiva em excesso, com problemas de caráter pessoal, às vezes com tempo de locomoção em excesso, com solidão aumentando, com várias coisas que estão levando a gente para um lugar bem, bem desafiador, assim como sociedade. O que me deixa otimista é que eu acho que pelo menos a gente tá falando sobre isso agora. Versus... A gente tem vivido com esse problema há algum tempo, né? Não é novidade agora. E antes a gente meio que fingia, falava que era mimimi, que as pessoas não estavam sentindo. Ou sentia uma dor, mas não conseguia expressar o nome dela, né? Exato. E expressar o tipo de dor que você sente é importante, porque aí, primeiro, quando ela tem um nome, ela existe. Exato. E se ela existe, ela tem tratamento. Exato. E você, dentro da People, você tem... como que você lida com... São 200 colaboradores, né? Como que você lida com essas questões de RH dentro da própria People? O trabalho é presencial, ele é remoto? Quantas vezes... Eu imagino que seja híbrido, suponho eu. Hoje ele é principalmente remoto, a gente chama. Então, para 90% das pessoas que trabalham na empresa, elas não têm qualquer tipo de necessidade de ir ao escritório. A gente tem um escritório, mas ele é mais um hub de... Cansei de trabalhar de casa. Reunião. Quero me encontrar com o time, quero fazer uma reunião. Para 10, 15% das pessoas que trabalham na People, a gente tem uma presencialidade bem baixa. Então, a gente faz 3 dias no mês seguidos. Então... Inclusive você? Eu vou mais, mas mais porque eu prefiro trabalhar do escritório do que trabalhar de casa, assim. Eu era muito fã de trabalhar de casa. Aí, uma hora eu achei que a Manuela e a... Manuela do CNPJ e do CPF estavam muito juntas. Entendi. E aí o escritório me dá um pouco da sensação de ruptura, sabe? Assim, do tipo, eu vou pra lá, trabalho de lá, acabou meu dia, eu saio de lá, faço minha academia, volto pra casa e na minha casa é minha casa. Entendi. Mas eu tenho o privilégio de morar perto do escritório, né? Eu sei que nem todo mundo tem, então... Pra mim, eu vou bastante, mas muitas vezes tô lá sozinha, assim. Quantas vezes você vai por semana, mais ou menos? Umas 4 vezes por semana. Então você tem você sente essa falta de um espaço físico para poder trabalhar. E quantas pessoas se reportam a você hoje? Hoje se reportam direto a mim umas 6, 7. 6, 7. Ô, Manuela, e agora pra gente fechar aqui nossa entrevista. Quando você montou a People, você teve todo aquele tesão de montar o produto, criar o produto, testá-lo, conseguir dinheiro, viabilizá-lo, encontrar equipe, meio que para desenhar. Hoje em dia a People existe, ela está consolidada, ela tem um número de clientes grande, né? São clientes importantes. Eu li a lista de clientes que vocês têm, são empresas que são líderes nos seus segmentos no mercado e tudo mais. E agora, eu imagino que uma vez que você já está atingindo... Agora você vai atingir o break-even. É muito próxima disso, como você acabou... A People está muito próxima disso, como você acabou de dizer. Que também é um marco gigantesco para o empreendedor. Pô, meu negócio... A tese é viável, tá aqui, concluímos. E agora eu preciso escalar. E agora eu preciso fazer com que isso ganhe a dimensão que eu prometi ali atrás que ele teria para os investidores que confiaram a sua energia em mim. Que tipo de caixa de ferramentas, de skill set você precisa, uma vez que agora você concebeu, que está testado, que está aprovado, o que você vai precisar fazer assim? O que você precisa encontrar em si hoje para escalar essa empresa e transformá-la na visão que você vendeu para os teus investidores ali atrás? Essa é uma ótima pergunta, assim. Acho que uma das coisas que me move muito hoje na People... além de tudo que você falou, né, de esses marcos importantes de break-even de fato a empresa e depois que ir para uma geração de caixa, mas eu acho que também tem muito um lugar de construção de cultura, que é um combustível muito grande para mim, assim, de tentar construir um lugar onde se trabalhar pode ser um pouco diferente, talvez, do conceito de trabalho que a gente tem aqui, né? Acho que, por exemplo, a gente como brasileiro foi muito martelado pelo modelo Ambev como modelo... a escola de gestão brasileira. E tem várias coisas excelentes no modelo Ambev, mas eu acho que ele não é o único. E eu também não sei se necessariamente ele é o que mais gera criatividade e inovação nos negócios. Que é uma coisa muito fundamental nesse mundo que está mudando o tempo todo
agora cada vez mais, né? Então, com o IA, você pode construir coisas em minutos, versus que você demorava, às vezes, anos, décadas para construir anteriormente. Então, como que eu consigo criar essa cultura ágil, inovadora? É uma coisa que me motiva muito, me dá muito fogo, assim, como empreendedora. Esse é um ponto. E eu acho que a segunda coisa que eu também tive que aprender muito sobre mim é como que eu, eventualmente, fico o tempo inteiro tentando me desenvolver para ser essa pessoa que a Pipo precisa. Porque a Pipo cresce rápido, né? Então, a gente tá crescendo 90% ano contra ano. Nossa, muito rápido. Será que uma pessoa pode crescer 90% ano contra ela mesma, né? E esse é o meu grande desafio como CEO hoje, de tentar Sendo aprender. a mesma pessoa, né? Sendo a mesma pessoa, sem me esgarçar, né? Num nível que também eu vou virar uma pessoa que vira improdutiva pra Pipo. Então, acho que esse é um pouco do desafio pessoal de todo executivo de empresa de alto crescimento. Mas eu gosto muito, assim, porque eu acho que eu entro muito num lugar de me desenvolver para coisas mais de liderança, mais de soft skills... e um pouco menos, talvez, de hard skills, de PNL, coisas que eu me desenvolvi muito no começo da carreira, então eu tô, tipo, bem engajada com esse desenvolvimento e animada, e acho que eu o tempo inteiro olhando, tipo, eu sou a pessoa certa pra Pipo nos próximos anos? Eu ainda acho que eu sou, mas talvez eu não seja daqui a algum tempo, sabe? E tá tudo bem. E você precisa de muita humildade e sabedoria pra saber a hora também, que até pra... É porque você é muito jovem, mas em algum momento você vai falar, cara, eu já andei até aqui. E a partir de agora... Talvez trazer uma pessoa de fora com um olhar novo, né? Com um distanciamento. Porque também é muito difícil você ver aquilo que um dia existiu na sala da tua casa. Não é difícil, mas você olha para uma empresa, para aquilo que você construiu, 200 funcionários, milhões de reais em faturamento, você fala, cara... Eu preciso aproveitar um pouco do que eu montei também, né? Sim. Porque daqui a pouco também você tem planos pessoais, imagino eu, sonhos pessoais, você é casada, você deve ter um monte de coisas que você quer fazer ainda. E de repente entender que é hora... Você tem vontade de montar alguma outra coisa? Você já teve um insight de falar, um dia, quando a Pipo tiver madura e não precisar mais de mim, eu queria fazer isso. Você já teve esse insight? Eu acho que eu sou super empreendedora. A gente começou assim o papo, né? No sentido de, tipo, eu sempre tô pensando em como os negócios funcionam, o que eu poderia fazer, como eu ajudo mais pessoas a empreenderem. Eu não sei se eu faria de novo, por exemplo, nesse lugar de ser CEO, de tocar o piano, de estar assim, na linha de frente, como o meu próximo, mas eu adoraria ser alguma coisa no futuro, mais plataforma para que mais negócios pudessem ser criados e ajudar mais isso. Seja como investidora de novo, seja num lugar de, tipo, mentoria mesmo, de ajudar empreendedores a, tipo, idearem, conseguirem investimento, mas tá num lugar ali um pouco mais de bastidor desse mundo de empreendedorismo. Então, é uma coisa que eu penso, sim, para uma próxima fase, mas eu também tenho uma coisa que eu falo muito, assim, para as pessoas, que eu falo, cara, eu não sou só a Pipo, né? E até uma coisa que eu trabalho muito em terapia, porque teve momentos, assim, como todo empreendedor, que a empresa parece que é uma montanha-russa, né? Tem hora que você tá no ápice e tem hora que você tá olhando pra baixo que você fala... Você tá depressivo, né? Melancólico, o negócio vai acabar. Te entendo perfeitamente. E aí... Saúde mental tem que estar muito em dia pra você ser empreendedor. E aí, às vezes, você fala assim... Cara, mas se der errado, o que vai ser da minha vida? Porque tem muito esse lugar, né? Sua identidade se mistura muito com a identidade da empresa. E hoje eu penso muito em outras coisas que eu gostaria de fazer para além, talvez, de empreender. Então, meus pais são formados em literatura. Eu sempre li e escrevi minha vida inteira. Eu adoraria escrever um romance, por exemplo. Conta a história da Pipo. Contar a história da Pipo. Ter uma livraria, tipo, uma coisa assim que eu adoraria ter, por exemplo. Plano de aposentadoria. Ter uma livraria é uma coisa que eu falo, cara, assim, se eu tiver dinheiro eu vou ter uma livraria, sabe? Então são coisas que eu penso, assim, na segunda fase da carreira. Eu tenho certeza que você vai mentorar alguém mais pra frente. Vai trazer toda essa experiência que você teve pregressa. E eu acho que é um uso muito nobre do teu tempo quando você amadurece. Sim. Eu acho muito, muito legal. Dar aula e ajudar as pessoas a percorrerem esse trajeto que você percorreu sem tantas dores, né? Como a gente teve que segurar. E é uma coceira que eu acho que dá muito no empreendedor. Tipo, por que tem tanto empreendedor que faz tantas vezes, né? Pô, eu vejo porque você sempre... Você olha pra trás, deve olhar pra trás e falar... Se eu começasse de novo, eu faria tanta coisa diferente, né? E você já é um empreendedor serial. Isso é uma coisa muito louca que o empreendedorismo te dá a possibilidade de fazer. Tipo, quando você tem um filho, quando você tem filhos... É difícil você ter várias safras de filhos, né? Algumas pessoas têm. E você pode ser
pais ou mães diferentes ao longo dessas safras, mas com uma empresa você pode ser diferente. E eu acho que mentorar tem muito disso, assim, de trazer esse olhar de... Eu já passei um pouco por isso, deixa eu te ajudar a cortar um pouco de caminho. Exatamente. Manuela Mitchell, da Pipo Saúde, foi uma delícia conversar com você, viu, Manuela? Uma sabedoria. Eu sei que muita gente fala que você é super jovem e tudo mais, mas você tem uma sabedoria de uma pessoa com o triplo da tua idade. Que bom, fico feliz. Muito obrigada. Foi uma delícia bater esse papo. Foi uma delícia. Muito obrigado. Imagina. Diva de CNPJ, toda quinta-feira aqui no UOL. Até uma próxima. Qual?